Meu querido irmão, Padre Demétrio, reverendíssimo pároco desta paróquia Santo Antônio, reverendo diácono Antônio, vem me acompanhando nesta missão. Ao entrar nesta igreja, neste templo sagrado, veio à memória a devoção da minha avó materna, que todos os anos, dado que meu tio também se chamava Antônio e nasceu no dia 12 de junho, se reunia em família para louvar a Deus e para cantar as glórias de Deus através do exemplo de Santo Antônio. E lembro que muitas vezes, quando se reuniam, cantavam: Santo Antônio veio ao mundo o cristianismo avivar, muitas almas converter, muitas almas fez salvar. Milagros Antônio, nosso padroeiro, enche de alegria o Brasil inteiro. Milagros Antônio, nosso padroeiro, enche de alegria o Brasil inteiro. Outro milagre importante que a Santo Antônio exaltou, quando atentos escutaram os peixes a quem pregou. Milagros Antônio, nosso padroeiro, enche de alegria o Brasil inteiro. Milagros Antônio, nosso padroeiro, enche de alegria o Brasil inteiro. Livrai-nos, ó Santo Antônio, deste mundo de engano, das ciladas do demônio. Livrai os paraibanos. Milagros Antônio, nosso padroeiro, enche de alegria o Brasil inteiro. Milagros Antônio, nosso padroeiro, enche de alegria o Brasil inteiro. Amém. Nós acabamos de ouvir a menção do livro do Eclesiástico, o elogio aos grandes homens, às grandes figuras da fé. O elogio aqui não é simplesmente uma menção àquilo que realizaram humanamente, mas como estes homens e estas mulheres foram capazes de produzir frutos agradáveis a Deus. Nós entendemos o texto do Eclesiástico se tomamos o evangelho de hoje. Jesus sai de Betânia ao templo de Jerusalém. No caminho se depara com uma figueira, sente fome. O mesmo que sentirá sede na cruz, como narra o evangelista João, sente fome. Vai à figueira, repleta de folhas, mas não há frutos. A Bíblia diz que não era tempo de frutos. Jesus, exercendo aquilo que diz o Salmo 95, Salmo da liturgia de hoje. Deus exerce o seu juízo sobre o mundo. Exercendo o seu juízo, julga naquela planta, não a natureza, não a criação, mas Israel. Israel é representada por aquela árvore. Jesus amaldiçoa, revelando a condição estéril daquela árvore, e segue seu caminho para o templo. No templo, Jesus purifica aquele lugar que deveria ser um recinto de louvor, de adoração, de reconhecimento da presença de Deus. Jesus purifica o ambiente e recorda a palavra de Deus e o sentido original daquele lugar sagrado. Diante daquela realidade, ao sair do templo,
voltando, passa diante da árvore que agora está seca. O intervalo que o evangelista propõe é o tempo da ação de Deus. São os discípulos que recordam: a árvore amaldiçoada está seca, Israel está seca, Israel não tem frutos. E quais seriam os frutos de Israel? Os frutos de amor, os frutos de piedade, os frutos de reconhecimento. Israel está como aquele templo impurificado, repleto de parasitas, como aquele templo onde coabita um mundanismo, uma aversão ao sentido original da lei do Senhor. Na verdade, é isto que trata o livro do Eclesiástico. Os grandes homens e as grandes mulheres serão lembradas pela capacidade, serão lembrados, se fará memória a passagem, a estadia destas figuras neste mundo, porque tomaram a palavra de Deus, a lei do Senhor, consideraram a lei de Deus, a lei do Senhor como um instrumento solene, e reconhecendo a gravidade da palavra de Deus, mantiveram uma relação de intimidade e sinceridade, se deixando julgar pela palavra, se deixando guiar pela palavra, tendo a Deus como seu único Senhor, não compartilhando a glória de Deus e o ambiente sagrado com nenhuma realidade deste mundo. Deus é ciumento, diz a palavra, e não admite que nós venhamos a compartilhar a sua glória com quem quer que seja, ou com o que quer que seja. De fato, o trono do nosso coração deve ser exclusivo para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, observem como a palavra de Deus vai nos fazendo perceber, diante desta realidade, os frutos que Deus está querendo. Qual é a fome que Jesus sente? Qual é a sede que terá na cruz? É a sede do amor. É a sede de um coração verdadeiramente piedoso. É a sede de um cristão, de uma cristã convicta de sua fé, que recebendo na palavra, que vivendo no sacramento, no pão eucarístico, no pão da vida que é Jesus, vivendo na presença dele, recebendo o seu corpo, se unindo a ele, se fazendo corpo, igreja, e assim se fazendo membro, colocando como membro os seus dons a serviço, estará então oferecendo este fruto que o Senhor pede, este fruto que o Senhor exige, esse fruto que o Senhor propõe. Um fruto de vida, um fruto que nós podemos descobrir na oração, como diz o Evangelho, na oração, na persistência da fé, na convivência, na capacidade do perdão, conscientes dos nossos limites, olhando de forma sincera para as traves que carregamos, deixando de lado o cisco do irmão, da irmã, mas observando a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, e não foi isso que fez Santo Antônio? A própria música canta tão bem o motivo de sua vinda a este mundo. Alguém que viveu muito pouco, num tempo curto de existência na face da terra, mas viveu numa intensidade, numa entrega, numa escuta tão profunda da palavra de Deus, chamado de martelo dos hereges, destruidor da heresia, dos ambientes cismáticos, dos ambientes de indiferença da fé, um homem da palavra forte, da palavra de fogo, da convicção sincera, um homem que alimentava, sobretudo com o pão da vida, os corações sedentos, famintos de Deus. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o homem dos sinais. E quantos sinais Deus realizou através de Santo Antônio, e quantos milagres realizou e continua nos dias atuais a realizar, e muitos outros serão realizados. Mas o coração é necessário que esteja aberto, o coração precisa estar de forma sincera, entregue nas mãos de Deus. Hoje nós estamos aqui, nesta segunda noite de trezena, nesses dias de um verdadeiro retiro popular, nesses dias de oração, olhando a glória de Deus manifestada na vida de Santo Antônio,
Como diz o próprio Evangelho, que brilhe a vossa luz diante dos homens, vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Porque sim, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Fomos escolhidos sim, escolhidos e constituídos para dar frutos, e este fruto precisa permanecer, e este fruto precisa ficar como uma memória, como apresenta hoje o livro do Eclesiástico, do homem da igreja, do homem da eclésia, do homem do ambiente sagrado. Mas peçamos hoje a Santo Antônio essa dádiva de olhar para a vida dele muito mais do que para os milagres. Infelizmente, muitas vezes os milagres se tornam um obstáculo para que abracemos com sinceridade a fé. Olhamos para um santo e ficamos encantados com os prodígios, com as graças que a vida daquele santo foi de certa forma proporcionando, que a história daquele santo foi deixando, mas não olhamos além. Não olhamos adiante, o testemunho, a união daquela alma com o Senhor, a união daquela vida, a configuração, a total entrega que aquele santo, que aquela santa, de fato, este movimento fizeram. E aqui está o maior de todos os milagres, uma união de vida, de alma, uma vida realizada, levada à plenitude, aquilo que Deus sonhou, que se torna realidade diante dos nossos olhos. Vamos pedir hoje a Nossa Senhora, nesse mês dedicado ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, a rainha de todos os santos e santas, a mãe da igreja, a Mater Ecclesiae, a mãe da igreja, que Nossa Senhora interceda por nós e que olhemos para Santo Antônio, nós que queremos ter Jesus não somente nos braços, mas no coração. Ele está aquietando Jesus nos seus braços, mas ele já o tem no coração. Que nós também busquemos ter Jesus em nossos corações, desde a palavra, desde a Eucaristia, nesta que é a grande revelação, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.